a você a proclamação do seu evangelho, a proclamação da palavra de Deus, ok? Então temos aí, quando o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nós temos então um chamado. Eu tenho chamado, você tem um chamado, nós fomos chamados, nós fomos convocados pelo Senhor Jesus para a sua obra. Nós temos um lugar na obra de Deus, nós temos talentos investidos em nós, entregues a nós, nós temos dons espirituais disponibilizados para nós, pelo Espírito Santo que habita e se move dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele quer nos usar poderosamente nesses dias. Saiba que nós estamos já nos últimos dias, nós não temos muito tempo pela frente. A igreja do Senhor Jesus Cristo está de saída desse mundo. Os sinais estão se multiplicando. Nós temos visto aí as evidências que estão de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai buscar a sua noiva. O Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. Vai arrebatar um povo seu, lavado, remido e de boas obras. E você brevemente se apresentará diante do Bema, diante do tribunal de Cristo. Tribunal esse que não vai julgar em relação à salvação ou condenação, porque aqueles que chegarem diante do tribunal de Cristo serão aqueles que são salvos, mas aqueles que se apresentarem diante do tribunal de Cristo terão então suas obras analisadas, terão então suas obras julgadas, qualificadas de diferentes maneiras, sendo ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, quando você se apresentar diante do Senhor, tudo será provado pelo fogo, tudo aquilo que você fez ou que você deixou de fazer para Cristo nessa oportunidade. O tempo é hoje de trabalharmos para Cristo, o tempo é hoje de sairmos do comodismo, o tempo é hoje de sairmos da letargia e de trabalharmos conforme a inspiração do Espírito Santo e de darmos lugar ao Espírito Santo para nos usar poderosamente nessa terra, para dar testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo, para abrir a nossa boca e proclamar aquilo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida, para que o Espírito Santo ele faça a obra de convencimento. Nós não fomos chamados para convencer, mas nós fomos chamados para pregar, para proclamar. Então, se você abrir a sua boca para pregar, se você pregar com a sua vida, se você pregar com o seu testemunho, o Espírito Santo de Deus, ele vai usar a palavra que sai da sua boca, ele vai colocar palavras na sua boca, ele vai usar o seu testemunho para trazer muitos para os pés do Senhor Jesus Cristo. É isso que é maravilhoso, é isso que nós temos observado nessa noite na palavra de Deus, e é isso que nós queremos compartilhar. É isso que nós queremos trazer aqui, essa urgência desse chamado e a importância daquilo que nos foi confiado. Que nós sejamos conscientizados, não por mim, mas pela palavra de Deus. Por isso peço, abra comigo na carta aos Romanos, por favor, sem demora, sem delongas, como dizem os grandes pregadores. Eu não sou um, mas às vezes eu ouço um, né? Então, como dizem os grandes pregadores, sem delongas. Carta aos Romanos, capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 17. Olha só o que nos diz. Capítulo 10, versículos 6 a 17. Todos encontraram? Amém. Amém. Então, olha o conselho do apóstolo Paulo. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, no 7, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Verso 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 11 agora, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. O 12, portanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos,
rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? E o tema proposto é abordagem. Eu achei assim muito especial o tema. Você focalizar nesse aspecto, você focalizar nessa questão especificamente, abordagem. E quando a gente olha para tanto a missiologia quanto para métodos de evangelismo, e a gente começa a buscar em relação a esse aspecto, tá certo, do evangelismo e das missões, a abordagem, nós vemos mesmo uma dificuldade. Não estou aqui para enganar ninguém. Existe sim uma dificuldade, existe sim algumas travas que precisam ser quebradas, né? Existem algumas barreiras que precisam ser vencidas. Então, olhando para o tema abordagem, trazendo aqui essa epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, dentro daquilo que Paulo está nos esclarecendo, nós olhamos e vemos tanto uma dificuldade a ser vencida, quanto também uma tática que nos é apresentada, quanto também uma estratégia que nos é dada pelo apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu olho para essa situação, para esse tema e para esse texto, e eu lembro da minha própria experiência. E se eu pudesse dar a oportunidade a vocês, cada um poderia compartilhar também uma experiência boa, ou uma experiência talvez não tão boa, ou até uma traumática em relação ao tema que estamos abordando. Eu, por exemplo, quando comecei a engajar nessa tarefa, né, de evangelismo, de comunicar o Evangelho, a palavra de Deus, eu encontrei algumas dificuldades, por exemplo. E houve situações em que eu, cheio do amor, cheio de desejo de entregar o Evangelho, de trazer pessoas para o caminho da salvação, eu também manifestei uma atitude muito afoita. Então, quando a gente começa a olhar o tema, a gente começa a lembrar as dificuldades que a gente já atravessou, que a gente já passou, tá certo? E que são experiências e são também ensinamentos. Então, eu já tive situações de ser afoito e de entrar numa loja, por exemplo, numa vidraçaria, para pregar ali o Evangelho, ver ali na parede um altar e ver ali um ídolo. E aí abrir a Bíblia lá em Êxodo, tá certo? E buscar lá os mandamentos. E li, aliás, fiz melhor ainda, pedi para a dona da vidraçaria, falei: você tem aí uma Bíblia? Sim, tem uma Bíblia católica. Muito bem, não tem problema. Abri a Bíblia dela e pedi: leia. E aí ela leu e falou: muito bem, não terá as imagens de escultura. Eu falei: pronto, foi Deus que disse, na sua palavra, o Deus que a senhora disse que serve, o Deus que a senhora disse que adora. Ele disse: não terá as imagens de escultura diante de mim. E o que a senhora tem aí na sua parede? E aí ela olhou para a Bíblia, olhou para mim e disse: se você não sair daqui, eu vou tirar você daqui de dentro à base de vassourada, como eu já fiz com outros. E aí eu falei: a senhora pode até me dar vassouradas e eu vou sair daqui mesmo, mas a senhora já sabe a verdade. Aí eu dei as costas, saí andando, esperando tomar uma vassourada, mas Deus me deu livramento. E aí, partindo dali, eu fui para outra situação. Fui na feira, tinha uma feira, fui na feira e comecei a falar: a senhora sabe que existe salvação para a sua alma, que Jesus Cristo é o único Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que eu abordei a pessoa enquanto a pessoa estava almoçando. E a mulher ali já deve ter ouvido algumas vezes a chamada do Evangelho, já devia estar um tanto saturada, o coração duro, o coração ainda travado, trancado. Ela olhou para mim e disse: se você não se retirar daqui, eu vou jogar essa marmita na sua cara. E eu disse: a senhora pode até jogar essa marmita na minha cara, mas a senhora já sabe a verdade, e no dia do juízo a senhora não vai ser inocente. Novamente Deus me deu livramento, ela não jogou a marmita na minha cara, ainda está muito boa, ela preferiu comer. Aí, outra situação em que eu me recordo, que eu passando pela rua, eu olhei para uma senhora que vinha vindo,
E eu abordei ela e comecei a falar: a senhora sabe que existe um Deus que pode trazer consolo para a sua vida? Se a senhora está sozinha, existe um Deus que nunca vai te abandonar? E ela, naquele momento, ela se quebrantou. Eu nunca vi uma pessoa passar por uma experiência daquelas. Ela começou a chorar abundantemente no meio da rua. Começou a chorar, e eu fui entregando ali o evangelho, fiz uma oração por ela, ali no meio da rua mesmo, coloquei a mão no ombro dela. Tem que ser prudente, tem que ser inteligente nas suas ações, nas suas atitudes. Então ali em público, coloquei a mão no ombro dela, fiz uma oração, e creio que Deus trouxe consolo à vida dela, e ela buscou com certeza se reconciliar com o Senhor, e creio eu que lá na frente a gente vai se encontrar lá na glória, e esse dia será lembrado. Então por que eu estou falando isso? Porque são experiências, são vivências, são situações em que você passa por dificuldades, em que você passa por constrangimentos, mas que também Deus pode te direcionar para que você possa encontrar oportunidades. O Deus que nós estamos trazendo aqui é o Deus que traz oportunidades, é o Deus que cria oportunidades, é o Deus que nos usa dentro das nossas limitações. Porque quando a gente pensa em abordagem, a gente pensa: não, eu tenho que fazer um curso não sei aonde, eu tenho que estudar teologia, eu tenho que estudar filosofia, eu tenho que conhecer a política, eu tenho que conhecer... Meu irmão, nós não estamos falando aqui de técnica de convencimento, nós não estamos falando aqui de técnica de manipulação, nós estamos falando aqui de proclamação do Evangelho, nós estamos falando aqui de poder de Deus. Como Paulo disse: não quis saber outra coisa entre vós senão Cristo e esse crucificado, que é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Não quero saber se você é analfabeto, não quero saber se você tem dificuldades, não quero saber se você tem limitações. O Deus que vai te usar vai te capacitar, o Deus que vai te usar vai colocar as palavras na tua boca. Não são palavras de teologia, não são palavras de conhecimento humano, são palavras de poder de Deus. Nós não fomos chamados para convencer. Quem convence é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para proclamar. E pregar o Evangelho não requer de você alta capacitação teórica, requer de você comprometimento. Você tem que se entregar nas mãos do Senhor Jesus, e você tem que sentir, tem que ser sensível à ação do Espírito Santo, porque ele vai te mover. O Espírito Santo, ele vai te incomodar de tal maneira que vai ter situação em que você não vai querer pregar, mas você vai pregar. Então houveram situações em que eu estava me encaminhando para alguns lugares para levar a palavra de Deus, e eu estava concentrado ali, repassando esboço e tudo mais, e a pessoa começou a puxar assunto, começou a provocar: ah, você é pastor? Não sou pastor, mas eu coopero, eu prego, eu ensino. Ah, onde? Tá, Assembleia de Deus. Então, eu sou desviado. Aí pronto, falei: acabou meu estudo aqui, né? Agora vou ter que concentrar a atenção aqui. Falou: você é desviado por quê? Você não sabe, o senhor já sabe a verdade. O que o senhor está fazendo desviado? O senhor não sabe que Jesus Cristo está às portas, está voltando, e que se ele voltar você vai ficar no arrebatamento, e se você ficar você vai ser perseguido? Então ele falou: realmente eu preciso voltar para os pés do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor cria as oportunidades, o Senhor oportuniza para que você pregue, para que você proclame o Evangelho. E como é que você vai proclamar o Evangelho? Não precisa de trombeta, não precisa de anúncio, não precisa de faixa, precisa você primeiro viver o Evangelho. Cristo disse: vós sois uma cidade edificada sobre um monte. O que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer com isso que não tem jeito, o crente não consegue viver no anonimato. Crente que vive no anonimato é falso crente. Não existe crente 007, não existe crente James Bond numa missão secreta. Não existe, meu irmão. Ele pode até tentar esconder, ele pode até tentar disfarçar, mas a luz que está nele irradia no meio das trevas, e aonde ele põe o pé, os demônios se revoltam. Aonde ele põe o pé, os demônios batalham contra ele, mas Deus coloca a mão
E Deus coloca por terra toda oposição para que você possa pregar o Evangelho com autoridade. Não é na sua autoridade, é na autoridade que vem do trono, que vem de Deus diante de você. Como teve situação, trabalhei um tempo em Guarulhos, e aí comecei devagar, falando aqui, falando ali. Não precisa alardear, não precisa colocar crachá, não, porque eu sou crente, porque eu sou isso. Não, irmão, fique em paz. A luz que está em você vai irradiar. A luz que está em você vai incomodar. E as pessoas vão querer saber o que é isso que tem em você. Por que você é diferente? Por que a gente sente uma coisa diferente de você? Pode ficar tranquilo que vai acontecer. Se você está andando conforme a vontade de Deus, se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em vós, fique tranquilo que as pessoas vão perceber. Então, trabalhando ali, cuidando da minha vida, conversando aqui, ali, começando já a comunicar tranquilamente. Daqui a pouco, o pessoal um pouco preocupado com alguma situação de violência que estava acontecendo ali naquele setor. Alguém que ficou sabendo que eu sirvo a Deus falou: você pode fazer uma oração? Eu falei: claro que eu posso. Foi uma oportunidade que eu não busquei, não pedi, mas caiu de bandeja. E aí eu reuni todo mundo e fiz aquela oração para arrancar toco mesmo. Aquela oração pedindo proteção, pedindo guarda, pedindo arrependimento de pecado. Já fui embora orando lá pela lista inteira. E aí terminou a oração. Algumas pessoas chegaram e falaram: nossa, mas a gente sentiu uma coisa extraordinária na sua oração e tal. E dali, meu irmão, foi oportunidades para compartilhar o Evangelho. Vai surgir, vai chegar. Agora eu pergunto para você: daquelas virgens, você é a daquelas que tem azeite na botija, que estão prontas para quando chamar você atender, ou você é daquelas que não tem reserva? Porque todas tosquenejam, todas dormem, todas acabam relaxando em determinado momento da jornada, devido ao cansaço, devido à espera. Mas mesmo aquelas virgens prudentes, que também tosquenejaram, mas tinham azeite, tinha o Espírito Santo de Deus na vida. Então existem momentos em que a gente passa por um marasmo, existe momentos que a gente passa por um desânimo, existe momentos que a gente passa por algumas tristezas. A gente quer ficar mais retraído, a gente quer dar uma de Elias e ir para o Horebe, se enfiar na caverna. Não tem problema, isso é normal, isso acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias. Só que tem uma coisa: você não vai aguentar. Por quê? O Deus que conhece você sabe qual é a caverna onde você se enfia, e é Ele que vai buscar. E é Ele que é especialista em tirar a crente da caverna. Ele é especialista em incomodar a crente. Ele é especialista em criar oportunidade para crente. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê: o evangelismo não é um bicho de 7 cabeças. O evangelismo e a abordagem do evangelismo é sensibilidade ao Espírito Santo. É sensibilidade ao Espírito Santo. E aí você vai ver alguns referenciais bíblicos de alguns tipos de abordagem que a gente quer trazer aqui também, rapidinho, para a gente aproveitar o tempo. Então, olhando para o texto que a gente trouxe aqui, primeiro, para trazer esta base. Nesse texto, Paulo começa aqui no versículo 6, né? Ele traz aqui algumas palavras que eu queria ressaltar. Mas a justiça que é pela fé, como eu disse, tá certo? Assim diz assim, né? Não digas em teu coração quem subirá, e no 7, ou quem descerá ao abismo, aí no 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então esse primeiro trecho aqui do apóstolo Paulo fala profundamente comigo, e com certeza fala também profundamente com você. Nesse trecho Paulo diz, vamos falar francamente, trazendo aqui NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Paulo está dizendo: meu irmão, não adianta tu arrumar desculpa, não adianta você arrumar pretexto, não adianta você vir com conversinha para o lado de Deus. Não, porque está muito difícil, está lá no céu, está lá na glória. Quem subirá de lá para trazer a palavra de Deus? Não, está lá no abismo. Quem descerá até lá para trazer novamente Cristo? Paulo disse: não, meu querido, não adianta você apresentar desculpa para Deus. Deus sabe, Deus conhece suas dificuldades, Deus conhece teus medos, Deus conhece tua timidez, Deus conhece tuas dificuldades.
E Deus, sabendo das suas dificuldades, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te levanta, tá certo? Ele supera exatamente essas suas dificuldades. Por isso que Paulo diz, não está nem lá em cima, nem está lá embaixo, está junto de ti. Paulo fala, não está longe não, está junto de ti, está perto. Quando ele fala está junto de ti, ele está falando, é algo com quem você convive. Não é um livro de teologia que você precisa comprar de mais de 1000 páginas para ler. Não. É o Jesus que vai com você todo dia no trabalho. Não, é o Jesus que todo dia traz você para casa e te dá livramento. É o Jesus que quando você está abatido em casa e você dobra os teus joelhos, Ele te reveste do Espírito Santo. Ele te alegra. É o Jesus que garante a tua salvação. É o Jesus que está presente com você quando você dorme, quando você acorda, que vela por você enquanto você está dormindo, que vai com você para o trabalho, que vê quando alguém age de forma injusta contra você, que batalha por você, que ajuda você em toda situação. Paulo diz, está junto de ti. Eles não precisam de teologia, eles não precisam de filosofia, eles não precisam de coisas complexas, eles precisam do Jesus que você tem, eles precisam do Jesus que está junto de ti, eles precisam do Jesus que está caminhando contigo. É disso aí que eles precisam mesmo. E Deus tem uma ferramenta para cada situação. Não porque é doutor, porque é advogado, porque é médico, não tem problema não, meu irmão. Ele precisa de Jesus também. Ele tem um buraco dentro do ser dele, que eles chamam de crise existencial, que aí eles tomam um monte de medicamento para tentar enganar isso, mas é um buraco do tamanho de Deus. É um buraco do tamanho de Deus. E quando ele vê Deus na tua vida, e ele vê as limitações pelas quais você passa, e ele vê as dificuldades que você atravessa, e olha para o teu sorriso e vê a luz, e vê iluminado, e vê a alegria no teu sorriso, e vê a paz na tua vida, como Cristo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz não é conta cheia de dinheiro, a minha paz não é uma BMW estacionada aí, a minha paz não é ter uma casa no campo e outra na cidade e outra na praia. A minha paz vem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que está comigo no vale, que atravessa comigo no meio do vale da sombra da morte e me protege. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. E o mundo precisa dessa paz. Independentemente da bandeira política que eles adotam, eles precisam dessa paz. O diabo, ele está dividindo, e Deus está quebrando as divisões. Você não vai embarcar nessas ideologias. Nós não estamos aqui pregando ideologia, nós estamos aqui pregando Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Qualquer um que quiser chegar ao Pai tem que passar por Jesus, tem que passar pelo caminho que é Jesus. E Paulo disse, está perto de ti, está andando contigo, está do teu lado. É isso que eles precisam, conforme Paulo diz. Continuando aqui, veja só, do 9 ao 13 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Para aproximar. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente olha para esse texto aqui e a gente entende que Paulo está tentando despertar em nós. Paulo está nos provocando através desse texto. Isso é uma provocação. Isso não é um texto para você simplesmente ouvir e sair rodopiando. Pode até rodopiar se quiser, fica à vontade. Mas é uma provocação. Esse texto é uma provocação. A gente olha e vê dificuldades. Eu vejo dificuldades. Eu estou pregando para você aqui, não é porque é fácil para mim. Eu estou pregando para mim mesmo. Então muitas das vezes você vê e fala, eu vou abordar, vai me xingar, ou vai me maltratar, ou vai desprezar, que nem eu já
entreguei, a pessoa jogou na minha cara, ou quis me bater. Então você pensa, por que eu vou fazer isso? Aí você olha, e você olhando para Paulo, ouvindo Paulo, você diz, é difícil? Não é fácil, tem dificuldade, só que o que havia de mais difícil já foi feito. Eu tenho apenas que proclamar, eu tenho apenas que entregar a mensagem, mas eu não tenho que salvar, eu não tenho que salvar, eu tenho apenas que entregar a mensagem. Eu sou apenas um atalaia. Eu tenho que dizer, eu sei de um Jesus que salva, eu sei de um Jesus que cura, eu sei de um Jesus que liberta, eu sei de um Jesus que resgata da lama do pecado, eu sei de um Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdão de todo o pecado. Eu não tenho que derramar o meu sangue, eu tenho apenas que pregar que Jesus derramou o sangue dele por aquela vida, por aquela alma. Paulo disse, olha, o que nós temos que proclamar? Nós temos que proclamar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque a obra foi feita, porque a obra foi consumada. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali pendurado, quando ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Devido ao pecado que estava nele. Quando ele inclinou a sua cabeça e disse, tetelestai, está consumado, está consumado. O plano salvífico foi consumado, o plano foi concluído. Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, a cortina do véu foi rasgada, o Santo dos Santos está agora acessível, por meio do caminho que é Cristo. A obra foi feita. É difícil que eu tenha que fazer? É difícil, sim, mas aquilo que Cristo teve que fazer foi muito mais. Aquilo que Cristo teve que fazer foi muito mais. Se eu for desprezado, e daí? Se eu for agredido, e daí? Qual o problema? Quem sou eu? Por acaso, eu sou tão importante assim? Que eu não possa ser agredido, que eu não possa ser xingado, que eu não possa ser desprezado? Para refletir acerca disso. E se você fosse Deus? E se você fosse o Criador de todas as coisas? E se você fosse aquele que habita na luz inacessível, aquele que não tem pecado, aquele que criou todas as coisas, como João disse, que tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E se você fosse Deus, e você descesse aqui na terra, e você nascesse como uma simples criança, de uma virgem, numa manjedoura, porque não tinha lugar para você nascer, e tivesse sido escondido no Egito, depois trazido às escondidas para morar ali sendo perseguido, e depois de crescer, ser confrontado pelos sábios da lei, ser humilhado diversas vezes, ter que escapar de um lugar para outro, e ao final das contas subir a Jerusalém, ser entregue nas mãos de pecadores, ser surrado, ser esbofeteado, ser cuspido, ter falsos testemunhos acusando você, e no final das contas ser colocado diante do tribuno romano, ser condenado, e diante do povo, ser preterido, Cristo ou Barrabás, e escolheram Barrabás, ser pendurado numa cruz, ser chicoteado com um flagelo, e no final das contas entregar a sua vida na cruz do Calvário. E aí, qual é a missão mais difícil? Jesus fez tudo pela nossa salvação. Jesus fez tudo pela minha salvação. Jesus fez tudo pela salvação dos que estão aí fora. O sangue de Cristo comprou cada alma dessa. Eles podem ter acesso às mansões celestiais pelo sangue que purifica de todo pecado. A minha tarefa é difícil, mas não é nada diante da tarefa que foi concluída na cruz do Calvário. Abra a sua boca e pregue. O Espírito Santo vai falar através de você, e Jesus vai salvar por meio da sua vida. A tão grande salvação que me alcançou é a tão grande salvação que vai alcançar vidas através de você. A maior obra Cristo já fez na cruz do Calvário está concluída. A minha função é proclamar ao mundo: Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. A igreja não pode perder o foco da sua missão. A igreja não pode perder o seu propósito.
Nós podemos até interagir com outras questões que são importantes da sociedade, mas o nosso papel é proclamar Cristo, o Salvador. Políticas não mudam nada. As políticas se alternam e cada uma delas vai apresentando os mesmos defeitos, porque aqueles que as produzem são defeituosos. Mas Jesus Cristo é solução. Jesus Cristo é salvação. Jesus Cristo é transformação. Jesus Cristo é mudança de vida. Jesus Cristo é reconstrução de uma vida perdida. Jesus Cristo é aquele que pode fazer do homem nova criatura. Então nós temos que proclamar Cristo de todas as maneiras, através do nosso testemunho, através dos nossos comentários, através das nossas postagens nas mídias, através dos nossos assuntos, através da música que você assovia. Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, e que você seja um proclamador do Evangelho, porque é Deus que vai criar as oportunidades que Ele quer criar para você. Concluindo aqui o texto, para passar para aqui o outro ponto que eu quero abordar, aqui do versículo 14 em diante, que nos diz, olha só, do 14 em diante, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Paulo, ele está colocando uma situação para nós aqui muito clara, uma situação muito evidente. Ele está colocando em forma de pergunta. Só que essa pergunta que ele faz é uma pergunta retórica. Ele não precisa dessa resposta. A resposta você mesmo já sabe. Todos já sabem. Essa resposta está muito clara, está muito evidente. Ele está dizendo: se eles crerem, eles vão invocar. Como invocarão em quem não creram? Por quê? Porque se eles crerem, eles vão invocar. Então, se você abrir a sua boca e você pregar Jesus Cristo, o Salvador, e aqueles que te ouvirem crerem no Jesus que você crê, eles vão invocar o mesmo Jesus que você está invocando. Eles vão clamar pelo mesmo Jesus que você está clamando. Por que esse país ainda não teve um grande impacto de mudança? Porque, infelizmente, muitos têm sido omissos. Muitos têm se acovardados, têm se isolado, têm evitado as oportunidades, têm desperdiçado os momentos, têm dado mau testemunho de vida cristã. Então, devido a esses maus testemunhos, muitos têm se escandalizado, esses escândalos, muitos têm se perdido. Então nós temos um número inchado de evangélicos, um número inchado de igrejas, mas sem um impacto na sociedade. Aí Paulo diz, não é simplesmente número, não é simplesmente quantidade, é qualidade, é vida cristã, é testemunho cristão, é um cristão que a sua palavra é sim, sim, não, não, porque o que sai disso é procedência maligna. É um cristão que busca paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. É um cristão que, se preciso for, pede, mas que cumpre a sua palavra. É um cristão que dá testemunho, que sabe entrar na hora certa e sair na hora certa, como Salomão pediu a Deus: ensina-me a entrar e sair no meio do teu povo. É um cristão que não abre a sua boca para dar uma palavra que não seja para a edificação de vidas. É um cristão que tem testemunho de cristão. Aí Paulo diz, olha, eles crerão e vão invocar, se você se posicionar, tá certo? Eles crerão, eles ouvirão e vão crer. Se você pregar, eles vão ouvir. E Jesus Cristo é aquele que nos envia para pregar. Então as perguntas que Paulo faz, que são perguntas retóricas, todas elas nós sabemos a resposta, tá certo? As perguntas que ele faz aqui. Portanto, como pois invocarão naquele quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quem nos envia? Alguém pode pensar, não, tem que esperar o cadastro, a ficha, a igreja tem que enviar, a igreja tem que mandar, tem que ter uma comissão, tem que ter uma autorização. Não perca tempo com isso. Não fique preso nisso. Não fique apegado com isso. A nossa retribuição, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. A nossa retribuição está diante do Senhor. Ele diz, a coroa está comigo, e Ele vai entregar a coroa para aquele que trabalha para Ele na sua obra. Então nós não temos que esperar um comissionamento institucional.
Nós já temos a comissão. A nossa comissão foi dada pelo próprio Senhor, que nos chamou, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como pregarão se não forem enviados? E na verdade já foram enviados, já fomos enviados, já temos sido enviados pelo Senhor que nos chamou. É Ele que nos chamou, é Ele que nos capacitou e é Ele que nos envia, tá certo? Quero passar aqui para algumas outras abordagens, para não deixar sem entregar para vocês. Somente para finalizar aqui o texto, veja, no 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos aí a situação que Paulo coloca, que é uma situação muito corriqueira para nós da atualidade. Por que não há todo o impacto que nós poderíamos ver? Por que não há toda a transformação da sociedade que deveria acontecer? Porque não há o comprometimento. Porque não há o comprometimento. E na verdade, o Senhor sempre contou com os poucos. Mesmo que você veja uma grande multidão, o Senhor sempre contou com poucos. Aquele exemplo de Gideão, ele é muito claro para todas as situações. 32 mil se apresentam, mas Deus conta com 300. São 12 chamados para a obra, mas Jesus conta mesmo com 3, que estão ali sempre junto a Ele. Então os outros, todos têm oportunidades as mesmas, mas Jesus conta com 3. Então Jesus Cristo conta com você. Não olhe para a multidão, não espere da multidão. Jesus Cristo tem um compromisso sério com você. Ele olha para você, Ele confia em você, Ele capacita a você, Ele conta com você para realizar grandes obras no nome dEle, no poder dEle, na autoridade dEle, e para glorificar o seu nome. Ele não precisa de multidão, Ele não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. A maneira como você se apresenta a Deus, a qualidade com que você adora, a qualidade com que você serve, a qualidade com que você trabalha, é em cima disso que Deus vai trabalhar, é em cima disso que Deus vai usar. Então quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê isso muito claro. Então Paulo diz: olha, já foi enviado, mesmo que ele coloca como pergunta, já foi enviado porque Jesus Cristo é que envia para proclamar Cristo pela fé, e pela fé aqueles que creem e invocam são salvos. Nós temos que abrir a nossa boca e pregar, mas a palavra quem dá é Deus. Nós temos que abrir a boca e pregar, mas a oportunidade quem cria é Deus. Nós temos que abrir a boca e pregar, mas quem vai nos capacitar é o Espírito Santo de Deus. Então se você se apresentar nessa noite, falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. É Ele que te envia, é Ele que te garante, é Ele que te sustenta, é Ele que te usa. É por meio dele que você vai obter sucesso e vai conseguir entregar a sua palavra e vai conseguir glorificar o nome dele, porque é interesse dele glorificar o nome dele através da sua vida. É só você se apresentar nessa noite que ele te usa. É só você se posicionar nessa noite que ele vai usar você poderosamente. Então é isso que eu acho maravilhoso, tanto nessa abordagem de Paulo, quanto nessas outras abordagens que eu quero trazer. Eu não vou ler os textos, mas eu vou pedir para você anotar e você depois fazer a leitura deles em casa. Anota aí, por favor, a primeira das 7 abordagens que eu quero passar para vocês. Mateus 3,7. Anota aí, por favor, Mateus 3,7. Depois você lê direitinho em casa acerca dessa abordagem. Essa é a abordagem de João Batista. A abordagem de João Batista, ela tem consequências. João Batista, por pregar a verdade, ele perdeu a cabeça. Mas aquele mesmo João Batista que perdeu a cabeça, Jesus Cristo disse acerca dele: dos nascidos de mulher, não há um maior do que João Batista. Então você tem que definir o que você quer. Você quer ser louvado pelos homens ou você quer ser reconhecido por Deus? Você quer ser reconhecido pelas pessoas, ganhar um tapinha no ombro, estar tudo bem com a sociedade em volta, ser aceito pelo grupo, ser aceito na roda de amigos, ou você quer ser reconhecido no céu? Aleluia. Como Jó,
que Deus deu testemunho de Jó. Não foi Jó que deu testemunho de Deus, foi Deus que deu testemunho de Jó para Satanás. Isso criou muitos percalços na vida de Jó, mas no final o nome do Senhor foi glorificado na vida de Jó. E Jó pôde dizer: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. O crente não pode ter medo, o crente tem que ter coragem, tem que se entregar totalmente nas mãos do Senhor, confiar plenamente no Senhor. E a abordagem de João Batista é a abordagem que não tolera hipocrisia. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que, pela conveniência, acabam se fechando e não entregam a verdade. E quando você vê uma pessoa que fala a verdade, às vezes causa escândalo. Como teve uma cantora, não vou lembrar o nome dela, que o amigo dela, homossexual, perguntou se ela cantaria no casamento dele. Ela falou: eu continuo seu amigo, respeitando você como ser humano, como pessoa, mas eu não posso cantar no seu casamento, senão eu estaria indo contra aquilo que eu prego. E isso, explodiu na mídia, causou um rebuliço. E eu pergunto para você: você quer ser amigo de Deus ou você quer ser amigo do mundo? Aqueles que se fazem amigos do mundo se constituem inimigos de Deus, mas aqueles que são amigos de Deus automaticamente se constituem inimigos do mundo, da sua lei e de todo esse sistema maligno que está aí implantado. Não tem jeito, ou você está nas trevas ou você está na luz, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então, com todo respeito, não precisa desrespeitar ninguém, não precisa atacar ninguém, mas você precisa ter lado. Você precisa se posicionar. Com uma parábola que eu ouvi, todo mundo deve ter ouvido isso, mas eu acho ela muito ilustrativa, onde você tem uma pessoa em cima do muro, de um lado está Jesus e os anjos, na parábola está assim, Jesus e os anjos chamando: vem para cá, sai do muro, vem para cá. E do outro lado, Satanás e os demônios de braços cruzados. E aí aquele homem em cima do muro fica intrigado com isso. Aí pensa: Jesus está me chamando para salvação ali, e o diabo não está falando nada. Aí pergunta para o capiroto: por que você não está me convidando para ir para ele? Aí ele falou: por uma simples razão, o muro é meu. Quem está em cima do muro já não está como Jesus Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Tá certo? Quem está comigo, quem não está comigo, está contra mim. Ou você está com Cristo, ou automaticamente você está contra Ele. Você não tem coluna do meio. Não existe meio termo. Não existe você ser meio aqui, meio ali. Ou você está com Cristo, ou você não está com Deus. Você não está na luz. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Não há meio termo. Então a abordagem de João Batista é a abordagem daqueles que têm lado. Não, eu não concordo com isso. Não, eu não aceito isso. Não, eu não endosso esse comportamento. Essa é a abordagem de João Batista. E na abordagem de João Batista, infelizmente, em alguns momentos você perde a cabeça. Infelizmente, em algum momento você é prejudicado. Infelizmente, em alguns momentos você é encarcerado. João Batista terminou os dias deles como? Numa cadeia, e no final das contas teve a cabeça cortada. Mas uma coisa é: a coroa dele está guardada. A coroa dele está guardada. E naquele dia nós vamos nos encontrar com ele na mesa do banquete. E ele vai ser servido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele vai ver que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de fato é Jesus de Nazaré. Então nós temos a abordagem de João Batista, é a abordagem daqueles que não estão divididos, aqueles que têm lado. Anota para mim aí, Mateus 9, 11 ao 13. Aqui estamos falando do quê? De interação com os pecadores. E do que estamos falando quando abordamos esse texto aqui? Deixa eu caminhar rapidinho para terminar. Veja só. Jesus Cristo sentava com publicanos e pecadores, fazia a refeição com eles. E os fariseus, chamando os discípulos, criticavam. E Jesus respondeu o quê para esses hipócritas? Jesus disse: não precisam de médico os sãos, ou pelo menos aqueles que acreditam estar sãos, mas sim os doentes. Então Jesus Cristo nos ensina: quando você se aproxima, quando você interage com pessoas que não são da fé, você não pode ir até uma pessoa que não é da fé para buscar algo dela para você. Você tem que ir a ela para comunicar de você para ela. Você, como Jesus Cristo disse, tá certo? Nós somos uma luz que é colocada no candeeiro.
Nós não podemos ser colocados embaixo da cama. Tem que ser colocado num lugar para iluminar. Nós somos uma cidade edificada sobre um monte. Você é referência. Então, Jesus Cristo disse: não tem como vocês ficarem isolados. Vocês são ovelhas sendo mandadas para o meio de lobos. Ok? Então Jesus Cristo diz: vocês têm que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi o conselho que ele deu. Ok? E diante dessa situação, você tem que ter essa consciência. Quando você interage com pecadores, não é para você obter dele aconselhamento. Não é para você obter dele algum direcionamento. Por quê? Porque a influência que está sobre ele não serve para você. Mas você interage com ele no sentido de comunicar a ele, no sentido de transferir para ele, que a graça de Deus que está em você invada a vida dele, que a palavra de Deus que você tem no seu coração seja comunicada para ele. Então é nesse sentido que Jesus disse: eu sento com pecadores, eu sento com prostitutas, eu sento com publicanos. Para quê? Porque eu sou para eles um médico que vem trazer cura para as suas doenças. Então a gente tem esse segundo ponto. Por isso que você tem que tomar cuidado com certas situações. Tem crentes muitas vezes que chegam no lugar e eles querem fazer a patota dos crentes, quer fazer o grupinho dos crentes, das comadres dos compadres, e se isolar. Isso não é um comportamento aceitável. Por quê? Porque existem pessoas ali que a oportunidade de salvação para elas é você. Então, tudo bem que você interage de uma forma mais livre com os irmãos, com as irmãs, mas você não pode se isolar do contato com os demais. A educação, a cordialidade, tá certo? E as oportunidades para que ele tenha liberdade de chegar até você. Não é que você vai contar uma piada suja com ele. Por quê? Você não pode se assentar na roda dos escarnecedores, conforme diz o Salmo 1. Mas você tem que ter você tem que criar uma oportunidade para que ele se sinta à vontade de chegar até você para pedir uma oração. Ele não vai te chamar para te contar uma piada suja, se você não participa dessas coisas. Ele sabe que você não ouve, ele sabe que você não aceita. Ele não vai te chamar para contar uma fofoca, ele não vai te chamar para convidar para um churrasco. Mas quando a dor apertar, é o seu nome que ele vai lembrar. Irmão, ora por mim. Irmã, ora por mim. E aí está a sua oportunidade. Porque você vai orar, e não somente orar, você vai pregar, você vai proclamar, e você vai demonstrar que Jesus Cristo é cura para a vida dele. Então nós temos aí a abordagem de Jesus. Jesus, ele era acessível aos pecadores, aqueles que necessitavam dele. Anota aí o terceiro, João 4, 4 ao 14. João 4, 4 ao 14. Eu chamei de abordagem indireta. O que é a abordagem direta? A abordagem direta foi quando Jesus se sentou no poço, os discípulos foram até a cidade comprar mantimento, tá certo? No começo do texto diz que Jesus precisava passar por por Samaria, precisava passar por Samaria. Jesus não levou em consideração os conflitos que havia entre judeus e samaritanos. Jesus foi até aquele lugar, se sentou ali naquele poço. Os discípulos se deslocaram para comprar alimento. Veio aquela mulher num horário inadequado, no calor do dia, porque ela era marginalizada da sociedade em que ela convivia, devido ao seu comportamento, devido ao seu histórico. Jesus, então, quando aquela mulher chega, qual é a abordagem de Jesus? Dá-me de beber. Ele não foi logo de cá dizendo: porque você é pecadora, porque você vai para o inferno, porque eu sou crente, você é desviado, porque... Não. Dá-me de beber. Totalmente indireta. E aí a mulher cria uma polêmica. Sendo tu judeu e eu samaritana, pedes a mim de beber? E aí Jesus agora vai contra-argumentar com algo que ela não esperava. Se tu souberes quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E aí, quando olhamos para isso, nós vemos, você muitas das vezes vai conseguir uma abertura através de algo indireto. Porque o dia está quente, porque o dia está frio, situações corriqueiras, notícias, ou alguma coisa importante, alguma coisa interessante. Pronto, abriu o diálogo. No que abrir o diálogo, o Espírito Santo de Deus vai te dar uma estratégia, para que você canalize aquele assunto para aquilo que é o seu interesse, proclamar Jesus o Salvador. Mas aquele pequeno diálogo indireto é uma chave que abriu uma porta.
Pronto, abriu a porta, estabeleceu o diálogo. Estabeleceu o diálogo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. E aí você vai conduzindo isso para proclamar Jesus como o Salvador. Então, isso é interessantíssimo, porque Jesus, ele abre o diálogo com aquela mulher, não com um ato de evangelismo direto, mas ele abre através de algo indireto, dá-me de beber. Então, isso que eu achei extraordinário. Em Lucas, anota aí o quarto, Lucas 24, 13 ao 27. Lucas 24, 13 ao 27. Caminhar para o final, que já estourei meu tempo aqui já. Lucas 24, 13 ao 27. Eu chamei essa estratégia de abordagem maiêutica. Abordagem maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica era uma técnica de Sócrates, onde ele ia colocando perguntas, e quando as pessoas respondiam aquelas perguntas, ele lançava outras perguntas. E assim a pessoa, na tentativa de justificar as suas ideias, muitas das vezes ele entrava em contradição. Então Sócrates conseguiu destruir muitas narrativas falsas acerca dos deuses, acerca das mitologias, através dessa chamada maiêutica, dessas perguntas. Então muitas das vezes nós ficamos aí intimidados com medo das perguntas. Não, porque ele pode me perguntar acerca disso, pode me perguntar acerca de como é que eu provo a existência de Deus, ou como é que eu posso responder acerca dessas questões polêmicas. Não fique preocupado com isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele pode te dar uma estratégia, da mesma forma como ele usou na situação aqui no texto, onde através de uma pergunta, você consegue abrir uma porta de diálogo. Qual foi a situação aqui? Esses dois discípulos estavam indo no caminho de Emaús, e eles estavam desanimados, tristes, por causa da situação da morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Jesus Cristo já estava presente ali com eles, só que eles não perceberam, devido à cegueira espiritual que estava sobre eles, a tristeza, e eles não perceberam que quem estava com eles ali era Jesus. Aí Jesus se faz desentendido. Eles estão conversando acerca de todo o absurdo que aconteceu, da crucificação e tudo mais, e Jesus se aproxima deles como se fosse um estrangeiro. Ah, o que aconteceu? Você não estava aqui, não viu o que aconteceu? Tal? Não, então, e eles começaram a explicar, porque apareceu um profeta de Nazaré, e ele era a esperança de Israel e tudo mais e tal, e foi crucificado, e foi enterrado. E aí Jesus Cristo, aproveitando aquela brecha, ele fala, honestos de coração, com dificuldade de entender. Aí ele vai, a partir de Isaías, esclarecendo tudo aquilo que já havia sido profetizado acerca do cordeiro mudo, que seria levado ao matadouro, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. Então você tem a situação na qual Jesus aproveita uma brecha dentro daquela argumentação, aproveita uma brecha dentro daquele questionamento. E assim também nós podemos não somente ficar acuados pelas perguntas, mas nós podemos também perguntar, nós podemos também questionar. Então muitas das vezes, quando você inicia um diálogo, alguém vai tentar te intimidar, mas por outro lado você também pode lançar perguntas, tá? Como é que você pode afirmar para mim que esse mundo vê a existência? Ah, vê a existência através do nada. Como assim? Você já viu um nada criar alguma outra coisa? Ah, não, veio através de uma explosão. Ah, então você já viu por acaso, a gente pode jogar uma bomba em um depósito de peças e vai sair peças cada vez mais complexas? Ou num ferro velho, a gente joga uma bomba no ferro velho e sai um carro montado. Então tudo veio através de uma explosão, tudo veio através da aleatoriedade. Você já viu por acaso alguma coisa aleatória surgir formada? Então, uma vez que nós não percebemos isso na natureza, nós podemos afirmar sim que se alguma coisa foi criada, é porque tem um Criador. Se alguma coisa foi formada, é porque alguém a formou. Se alguma coisa está constituída, é porque tem uma mente que a constituiu. Então, através de questionamentos que você também pode lançar, você pode virar o jogo. O Espírito Santo de Deus é que vai te dar na hora a estratégia, mas você não precisa se intimidar. Da mesma forma como Jesus não se intimidou. Jesus Cristo deixou eles falarem. Pode falar, pode perguntar, pode contra-argumentar, mas eu também vou lançar minhas perguntas. E aí, quando você lançar suas perguntas, você abre a porta. E é nessa porta que o Espírito Santo de Deus trabalha. Tá certo? Vamos para o final? 5. Atos 2, 12 a 21, proclamação de poder. Aí você tem uma situação em que houve a descida do Pentecostes, e o que Pedro fez? Aproveitou o escândalo que aquilo causou, as críticas que levantou, para pregar, para proclamar o Evangelho. Falou, não,
essas pessoas não estão bêbadas não, isso aqui é o cumprimento da profecia lá de Joel. E aí, junto com o cumprimento da profecia, ele já atrelou também a situação dos israelitas, que haviam entregue Jesus para ser morto. E em cima disso aí ele trouxe a mensagem de salvação. Esse mesmo Jesus que foi morto é o Jesus que ressuscitou. E o Jesus que ressuscitou é o Jesus que batiza com o Espírito Santo. E é o Jesus que reveste de poder. Então, muitas das vezes, nós perdemos a oportunidade, porque aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente esconde. Não interessa se é grande ou se é pequeno, meu irmão. O milagre que você viveu, utilize ele na pregação. Pedro utilizou na hora aquilo que havia acontecido. O Espírito Santo desceu. Houve aquele rebuliço, houve aquele movimento. Pronto, em cima daquilo ali Pedro pregou. E você também tem seus milagres. Você também tem curas. Você também tem restauração de vida. Você também tem transformação de vida. Aí você vai falar: eu estou pregando Jesus que me curou. Eu estou pregando acerca do Jesus que me salvou. Eu estou pregando acerca de Jesus que me libertou. Eu estou pregando acerca de Jesus que me resgatou. Eu estou falando para você, fundamental em cima daquilo que eu vivo. O Jesus que me salvou é o Jesus que te salva. O Jesus que me restaurou é o Jesus que te restaura. Foi isso que Pedro usou. Essa abordagem que ele utilizou. Em cima do milagre que Deus fez, Pedro trouxe como elemento de pregação. O sexto agora, Atos 17, 16 ao 18. Anota aí, Atos 17, 16 ao 18. Debates e polêmicas. Paulo se preparou, e Paulo não somente se preparou, Paulo ele era comovido pela situação das pessoas que estavam em volta. Então Paulo, ele não tinha o objetivo principal de arrumar briga, arrumar confusão. Mas Paulo, devido à afirmação da verdade, Paulo não fugia da confusão, Paulo não fugia da briga. Então os judeus começavam a disputar com ele se mantinha firme na sua posição, de que Jesus Cristo foi profetizado, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e que Jesus Cristo ressuscitou e é o único Deus, e é o único caminho para a salvação. Ele se mantinha firme na sua posição. Então Paulo é um exemplo para nós de abordagem. Se há uma situação em que as pessoas querem polemizar, se há uma situação em que as pessoas querem discutir, não perca a linha de raciocínio, não perca a paz, não perca a tranquilidade. Mantenha a sua posição e afirme Jesus Cristo como Salvador. Até o fim, até alguém perder a paciência com você e querer até te pôr para fora, não importa. Não importa, não importa. Do mesmo jeito que Jesus Cristo foi perseguido, quem somos nós para não sermos perseguidos? Se perseguiram ao Senhor, quanto mais aos discípulos. E Jesus Cristo disse: bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós, e quando vos perseguirem e expulsarem, bem-aventurados sois diante de Deus. Ok? Então temos que ter essa consciência. E o sétimo, para fechar, Atos 14, 14 a 18. Paulo está pregando o evangelho aos pagãos. E quando ele prega aos pagãos, ele não tem como citar o Antigo Testamento, porque eles não conhecem nada do Antigo Testamento. Então o que Paulo faz para poder conectar ali um diálogo? Ele fala: eu estou pregando acerca do Deus que criou o sol, acerca do Deus que manda a chuva, acerca do Deus que dá a abastança das terras, acerca do Deus que criou todos os animais. Eu estou pregando acerca do Deus que criou todas as coisas. Então, muitas das vezes, a gente se vê limitado ao abordar uma pessoa que não conhece nada do Evangelho. Por quê? Como é que você vai falar de Bíblia com ele? Como é que você vai falar de capítulos e versículos da Escritura? Não tem problema, irmão. O Deus que você prega é o Deus que criou todas as coisas. Então você fala: se você respira, é porque Deus te dá ar para você respirar. Então você precisa hoje vir aos pés do Senhor, glorificar a Ele pela sua vida, glorificar a Ele pelo ar que você respira, pela luz que te ilumina, pela vida que você tem, porque tudo é graça que Deus concedeu a todos nós. Então nós temos meios de abordar, diversos meios, como a Sagrada Escritura coloca, tá certo? Nós precisamos somente nos posicionar, porque Deus tem o desejo de nos usar. Nós precisamos nos posicionar, porque quando assim fizermos, o Senhor vai nos usar poderosamente para a sua honra e para a sua glória. Eu agradeço a oportunidade e peço perdão aqui por ter esperado o tempo. Em nome de Jesus.